Bem-vindos outra vez ao nosso canal Trilhas Gastronômicas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho de notificações, curta, compartilhe, comente. Esse canal é feito com muito carinho para você. Hoje nós vamos fazer uma receita especial, costelinha de porco com goiabada cascão. Inusitado, né? Goiabada cascão? Sim, com goiabada cascão. Você já deve ter visto outras receitas de costelinha de porco no molho barbecue, só que nós vamos fazer diferente. Vamos agregar nesta receita um fruto tipicamente do hemisfério sul, tipicamente dos trópicos, e que é uma iguaria, tanto para essa mistura de prato salgado e doce, como também nas sobremesas. Não esquecer a saborosa combinação da goiabada com o queijo coalho. Para este prato, nós vamos precisar de goiabada cascão, um pouco de azeite, vinho branco ou cidra, molho de soja, gengibre, alho, pimenta fresca, que nesse caso eu estou usando pimenta de cheiro. A depender da sua preferência, você pode usar pimenta dedo de moça, qualquer pimenta que não tenha um ardor muito forte. Cebola, um mix ou um poporri de pimentas e sal. Esses são os ingredientes básicos da nossa receita. Vamos ver como se faz? O primeiro passo, você vai colocar a goiabada cascão num recipiente, destacando que essa goiabada foi previamente tornada pasta, né, no micro-ondas. Por 2 ou 3 minutos você consegue desmanchar essa goiabada cascão. Num processador ou num liquidificador, você vai colocar todos os demais ingredientes. A cidra. Eu prefiro fazer com cidra do que com vinho branco. A cidra é mais suave. O shoyu, o molho de soja, a cebola, destacando para vocês que, como de costume, todos esses ingredientes estarão listados na descrição do vídeo. Pimenta de cheiro, os dentes de alho e o gengibre. Agora nós vamos misturar essa mescla de temperos com a goiabada cascão. O interessante dessa receita é que nós vamos deixar a carne marinando por no mínimo 12 horas. Aqui nós vamos misturar um pouco e vamos preparar a carne. Você tem aqui a carne, que é exatamente a costela de porco, com a camada de carne por cima. Então nós vamos temperar apenas com sal e pimenta, observando que depois do processo de passar as 12 horas marinando, talvez você tenha a necessidade de colocar um pouco mais de sal. Porque como é uma receita que leva goiabada, que é doce, certamente pode ser necessário agregar um pouquinho mais de sal depois que a carne marinar durante as 12 horas. Vamos colocar um mix de pimenta, que aqui eu estou usando um poporri de pimentas. E vamos agora colocar o molho. Para marinar, você vai colocar a parte da carne para baixo. Então você vem com o molho aqui embaixo. Cobrir tudo, certo? Vamos colocar um plástico filme e colocar na geladeira, portanto, por no mínimo 12 horas. Aqui nós já temos a carne que foi marinada por 12 horas. Um detalhe que eu gostaria de falar para vocês, antes de colocar a carne no forno, é que um detalhe histórico. Vocês sabem a origem do nome goiabada cascão? Por que é que existe essa goiabada cascão?
disse que durante o processo de escravidão no Brasil, as escravas, que eram mais habilidosas, eram chamadas para trabalhar na cozinha das senhoras de engenho. E elas eram, portanto, desenvolvidas, treinadas, capacitadas para fazer as finas iguarias. E entre as finas iguarias, introduzidas sobretudo pelos portugueses ou pelas portuguesas, existia aquela história da marmelada, que é um doce típico da Europa, de Portugal e da Espanha, feito com marmelo. Como no Brasil não tinha marmelo, as portuguesas, portanto, introduziram a goiabada. E o que era que acontecia? Não se usava a casca da goiaba e nem se usavam os caroços. Isso era desprezado. As escravas que trabalhavam na cozinha levavam esse material para a senzala e em grandes tachos de ferro ou de cobre faziam esse doce. Sequer poderiam usar açúcar, porque açúcar era privilégio dos senhores de engenho e das senhoras de engenho e seus descendentes. Então, foi o que aconteceu. Elas começaram a fazer essa goiabada e, como era feita com a casca, ficava com esses cascões. Com o tempo, o que foi que aconteceu? Essa iguaria foi incorporada pelas senhoras de engenho, que provaram e gostaram. E aí o que foi que fizeram? Retiraram os caroços, deixaram a casca e permitiram que as escravas usassem açúcar. E foi aí, portanto, que surgiu a goiabada cascão, que é uma iguaria, sobretudo do sul de Minas, e que se difundiu também muito no Nordeste. Antes de cobrir com papel alumínio, eu vou colocar um jorrinho de azeite, apesar de que a costela já tem muita gordura do próprio porco, né? Da própria carne. Mas eu gosto de colocar um pouquinho de azeite por cima. E vamos colocar o papel alumínio com a parte fosca para cima. Fechou. Fechou bem. E aqui vem um pequeno detalhe, que são alguns furinhos na parte superior. Nós vamos colocar essa carne numa temperatura de 250, 280 graus Celsius e ela vai assar por uma hora e meia, né? Ou até que você veja que a carne já está soltando do osso. Você pode, inclusive, depois de uma hora, retirar o papel alumínio e, se quiser, dourar a parte da carne, virar, né, essa costelinha, deixar a costela para baixo e a parte de carne para cima. Isso é uma opção de vocês. Vamos ao forno. Chegamos ao final da nossa receita de hoje. Costelinha de porco na goiabada cascão. Nós vamos provar a costelinha com a cachaça. Vamos ver como ficou. E, logicamente, se você quiser mais assada ou menos assada, mais dourada ou menos dourada, depende do gosto de quem está fazendo. Muito boa. Saúde. Grande abraço e até a próxima receita.